Sabe quando a gente tem a melhor das intenções, mas o resultado não sai como esperado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas armadilhas do pensamento. São aquelas formas bem sutis, sabe, e surpreendentes que a nossa própria mente usa para nos enganar, sabotando decisões cruciais bem debaixo do nosso nariz. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente traça metas, faz planos, mas parece que alguma coisa sempre nos desvia do caminho. E se a resposta para isso não for o azar, mas sim um padrão? Um padrão bem previsível no nosso jeito de pensar? Baseado no trabalho de Rolf Dobelli, essas falhas são os tais erros de pensamento. E o ponto-chave aqui é que eles não são aleatórios. São desvios sistemáticos previsíveis da lógica. Pensa neles como se fossem uns bugs no nosso software mental. Uma falha que afeta todo mundo, sempre mais ou menos do mesmo jeito. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro vamos entender o que são essas armadilhas. Depois, a gente mergulha em 4 dos erros mais comuns e, no final, vamos buscar um jeito de pensar com um pouco mais de clareza. Ok, vamos começar do começo. O que exatamente define um erro de pensamento? A palavra mais importante aqui é sistemático. Quer dizer, esses erros não acontecem por acaso, eles nos empurram sempre para a mesma direção. E é exatamente por serem tão previsíveis que a gente consegue identificar, estudar e, olha só, com um pouquinho de esforço até evitar cair neles. Nossa primeira grande armadilha, e essa é poderosa, viu? Porque ela bagunça completamente o nosso jeito de enxergar o que é sucesso e o que é fracasso. Essa citação do Dobelli parece estranha, né? Mas a metáfora é genial. Ele não está falando de cemitérios de verdade, claro. Ele fala dos cemitérios de projetos que não deram certo, de carreiras que não decolaram, dos sonhos que ficaram pelo caminho e que a gente nunca vê. O problema é bem simples, na verdade. A história é contada pelos vencedores. A gente vê os músicos que estouraram, os empreendedores bilionários, os autores que venderam milhões de livros. O que a gente não vê são os milhares, talvez milhões, que tentaram e não chegaram lá. Só quem sobrevive fica visível. Esse número ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho desse cemitério invisível. Para cada estrela da música que lota um estádio, existem por baixo uns 10 mil outros músicos tão talentosos quanto que acabaram nesse cemitério dos músicos fracassados. Como a gente só foca naquele um que deu certo, a chance de sucesso parece ser muito, mas muito maior do que ela realmente é. E essa armadilha está por toda a parte. A gente admira as startups de sucesso, mas esquece que a imensa maioria quebra. Acompanhe os índices da bolsa, que por definição só mostram quem sobreviveu. Lê livros de autoajuda sobre sucesso, mas as pessoas que fracassaram raramente publicam suas histórias. E o resultado? Uma visão toda torta da realidade, que nos faz tomar decisões arriscadas com base em informações incompletas. Agora vamos para uma outra confusão clássica da nossa mente. A gente adora misturar causa e efeito, o que é um pré-requisito para algo e o que é o resultado desse algo. Essa pergunta aqui já entrega o jogo. É muito fácil olhar para um atleta de ponta e pensar, nossa, o corpo dessa pessoa é assim por causa do treinamento super intenso. Faz sentido, né? Mas Aí que vem a inversão. A realidade é o oposto. Eles não têm aqueles corpos perfeitos porque treinam. Eles conseguiram se tornar nadadores de elite porque já nasceram com uma estrutura física ideal para o esporte. Ou seja, o físico é um critério de seleção, não o resultado final. Confundir os dois é a alma dessa ilusão. Isso vale para muitas coisas. Pense em Harvard. É famosa porque forma pessoas de sucesso, mas a universidade é a causa desse sucesso? Ou ela simplesmente seleciona desde o início estudantes que já são brilhantes e que provavelmente teriam sucesso de qualquer jeito? É um exemplo perfeito de como a gente confunde as bolas. Essa terceira armadilha é uma das mais difíceis de escapar. Sabe por quê? Porque ela mexe com duas coisas que a gente odeia: perder e parecer inconsistente. aquele dinheiro, tempo ou energia que já foi gasto, já era, é um custo irrecuperável, foi embora. Mesmo assim, de um jeito bem irracional, a gente usa isso como desculpa para continuar. Continuar num projeto que já deu errado, num relacionamento que não funciona mais, ou até ficar até o fim de um filme péssimo só porque o ingresso já foi pago. Isso vira uma espiral perigosa. A lógica diria, esquece o que já foi gasto, foca no agora e no futuro. Mas a falácia nos prende. Admitir o erro dói tanto que a gente prefere continuar no caminho errado só para não dar o braço a torcer e ser consistente com as decisões do passado. E agora, chegamos no que o Dobelli chama de o pai de todos os erros de pensamento.
É daqui que muitos outros nascem. Essa frase do Warren Buffett mata a charada. Em vez de a gente olhar para as evidências e formar uma opinião, a gente faz o contrário. A gente já tem uma opinião e sai caçando evidências que confirmem o que a gente já pensa. E o ponto aqui é seríssimo. Não é um processo passivo. O nosso cérebro ativamente ignora, descarta e até esquece de propósito as informações que vão contra o que a gente já acredita. Aquilo que confirma nossas ideias vira festa. O que desafia? Isso é só uma exceção à regra, ou um caso isolado. Bom, então como é que se luta contra essas falhas que parecem estar na nossa programação de fábrica? A boa notícia é que tem um caminho. É praticamente impossível apagar esses vieses do nosso cérebro, eles fazem parte de quem somos. Então o objetivo não é a perfeição, é a consciência. Só de saber que essas armadilhas existem e reconhecer quando elas aparecem, isso já é o passo mais importante de todos para tomar decisões melhores. Essa expressão "murder your darlings" ou "assassine seus adorados" é uma mentalidade muito poderosa para lutar contra o viés de confirmação. Significa estar disposto a desafiar e até a abandonar aquelas teorias e crenças que a gente mais ama quando aparecem evidências que as contradizem. E tem um exemplo histórico fantástico disso. Ninguém menos que Charles Darwin. Ele sabia que a mente dele, por natureza, ia tentar filtrar os dados que não batiam com a sua teoria. Então o que ele fez? Criou um sistema. Ele se forçava a dar atenção redobrada justamente para as evidências contrárias. É um esforço consciente para superar a programação natural do cérebro. Genial, né? E essa é a questão que fica no ar. Entender as armadilhas do pensamento é o primeiro passo, mas fazer como Darwin, ter a coragem de olhar para aquilo em que mais se acredita e questionar, é aí que a verdadeira clareza começa. Fica a reflexão. Qual daquelas crenças queridas valeria a pena colocar à prova hoje? Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Para adquirir este livro, clique no link que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para ser avisado de mais vídeos.